Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou Gisele e estou aqui hoje à noite com o Jefferson para a gente apresentar mais uma das nossas lives de quarta-feira, né? Então, boa noite, Jefferson. Se apresente para o pessoal. Boa noite, pessoal. Eu sou o Jeff Samagaia, sou mentor de escritores, membro da Academia de Letras do Brasil, sócio da Editora em Pé junto com a Gisele, e nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante. E qual que seria o tema de hoje, Gisele, que nós vamos trazer aqui para a live para os nossos espectadores? Hoje a gente vai falar sobre o uso da inteligência artificial para ajudar os escritores, né? Como usar uma forma como a gente ensina os nossos escritores a usarem a inteligência artificial para escrever os seus livros, né? E aí vem uma pergunta, né? Que alguns escritores até fazem para a gente, que é: e afinal, o que é a inteligência artificial, né? Vamos explicar um pouquinho para o pessoal o que é a inteligência artificial generativa de textos, né? Jeff, tu quer explicar isso para o pessoal ou tu quer que eu explique? Não, posso explicar e depois você complementa. Nessa questão da inteligência artificial, né, o que a gente tem que entender é bastante simples, na realidade, né? Como é que funcionam as inteligências artificiais generativas de textos, né? Elas usam conteúdos que já estão disponíveis na internet, e daí você pergunta assim, mas como assim já estão disponíveis na internet? Ao longo de muitos anos que a gente está trabalhando aí na internet, especialistas, escritores, pessoas que estudaram e colocaram, disponibilizaram o seu conteúdo na internet de maneira gratuita, né? Seja pelas redes sociais, seja publicando um artigo em alguma plataforma específica de publicação. Ali, nesse tempo, enquanto todo mundo entendia que a internet era gratuita e que você poderia usar essas plataformas para divulgar o seu trabalho, você estava disponibilizando de maneira voluntária todo o seu conhecimento. E hoje, o que faz a inteligência artificial? Ela utiliza essa base de conhecimento mundial, né? Vamos deixar muito claro que todo o conteúdo disponibilizado é de maneira mundial, de forma mundial, todas as pessoas do mundo fizeram isso, né? E o que ela faz? Ela nada mais, nada menos faz do que pega um texto que já, com base no prompt, ou no que a gente está tentando buscar. Por exemplo, se eu entrar lá na IA e colocar assim, me escreva um texto sobre Napoleão Bonaparte, sobre a história de Napoleão Bonaparte, né? O que ela vai fazer a IA? Ela vai buscar toda essa base de conhecimento mundial que foi disponibilizada, né, na internet nos últimos anos, e ela vai gerar um texto com base na pesquisa que você está realizando. Então, ela vai trabalhar com várias fontes de dados, várias bases de conhecimento, e vai regerar um novo texto de acordo com um script ou de acordo com como você colocou. De maneira muito simples, eu falei aqui, né, que escrevam um texto falando da história de Napoleão Bonaparte, mas quanto mais detalhado eu colocar e pedir para a IA gerar esse texto, mais informação ela vai buscar dessa base de dados. Correto, Gisele? Isso aí. Então, assim, de uma forma bem resumida, a inteligência artificial generativa de texto, o pessoal conhece muito, tem o ChatGPT, tem o Gemini do Google, é um programa de computador que a gente dá um comando para eles e eles trazem uma resposta para nós, né? E aí, o que a gente pega e fala muito com o escritor com relação a usar a inteligência artificial? É sobre exatamente esse assunto aqui, a questão dos direitos autorais. Por quê? Como o Jeff bem falou para vocês, quando você disponibiliza os seus textos na internet, a inteligência artificial consegue buscar esses textos para montar um texto que você está solicitando a ela, né? Que você colocou lá o comando e tudo mais e solicitou a ela. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está formando, está pedindo para a inteligência artificial, por exemplo, construir o conteúdo de um livro para a gente? A gente tem que ter muito claro que ele vai construir esse conteúdo a partir do conteúdo de várias pessoas. Se a gente quiser um conteúdo voltado para mistério, um livro de mistério, um livro de romance,
Às vezes a gente pega e coloca assim, um livro de romance no estilo da Jane Austen, por exemplo. Ele vai buscar dentro da internet os conteúdos dela para montar o livro que você está pedindo. E o que isso implica na questão de direitos autorais? O seu livro ele pode ser considerado um plágio, porque se a gente pegar e delimitar assim, eu quero de acordo com tal pessoa, ele vai buscar os conteúdos dessa pessoa e vai montar um texto muito parecido com a forma que ela fala, com a linguagem que ela usa, buscando trechos do que ela já escreveu e ela já disponibilizou, que já tem disponível na internet dessa pessoa. Então você corre o risco de você ferir os direitos autorais desta pessoa, né? A contrapartida também acontece. Quando a gente coloca qualquer coisa na inteligência artificial, um texto e pede para ele melhorar o texto, a gente está alimentando a base de dados dessa rede social, dessa inteligência artificial. E aí o que acontece? Eu faço todo o desenvolvimento do meu livro e coloco o meu livro dentro da inteligência artificial e peço para ele melhorar a qualidade do texto. Ou coloco ele dentro dessa inteligência artificial e peço para ele corrigir os erros. É por isso que a nossa editora hoje, a editora NPE, toda a parte de correção textual ela é feita por seres humanos. A gente não coloca o conteúdo do escritor dentro da inteligência artificial. Por quê? Porque nós não queremos alimentar esta base de dados, essa base de dados toda da inteligência artificial com o conteúdo do escritor antes deste conteúdo estar devidamente com seus direitos autorais registrados. Da mesma forma que a gente orienta o escritor que ele deixe claro que se o livro dele for escrito por inteligência artificial completamente, que isso seja avisado aos seus leitores e esses direitos autorais não sejam registrados, porque existe o quê? O risco desse livro ser um plágio, né, Jeff? Isso mesmo, com certeza. E antes, muito importante falar dessa questão do plágio, né? A gente nunca foi contra a usar essa questão da inteligência artificial, mas a gente tem toma esse cuidado de fazer a questão das revisões textuais, né? A gente brinca que são revisões textuais humanizadas, no caso, né? Ou orgânicas, né? São pessoas que fazem a revisão textual, a edição textual dos textos, ou seja, não tem nada de ferramenta que vai facilitar ou vai otimizar o tempo de revisão textual. Por quê? Nós temos que tomar o cuidado justamente por essa questão. Da mesma forma que eu falei que por longos anos as pessoas colocaram o seu conhecimento de maneira gratuita, né? Por que gratuito? Eu boto aspas. Porque a internet também colaborou muito para que pessoas ficassem conhecidas, gerassem autoridades e tivessem aí os seus conhecimentos disseminado para que outras pessoas pudessem adquirir esses conhecimentos, digamos assim, né? E a contrapartida, quando você coloca um texto seu que você digitou no Microsoft, aqui o Word, ou no editor de texto, quando você vai colocar ele para melhorar na IA, você está nas entrelinhas cedendo os direitos autorais daquele texto para que ela possa colocar dentro da base de dados deles lá e utilize, né, como a base de uma série de, vamos assim, de fugir a palavra, não é categorias, mas de aspectos parecidos, né? Se alguém estiver pesquisando, quiser gerar um texto muito parecido com o tema que você está escrevendo, muito provavelmente esse texto pode estar aparecendo junto depois está sendo gerado ali com uma frase do teu texto dentro do novo texto também. Então a IA nada mais nada menos essa IA generativa de texto, ela usa conteúdos de milhões de autores, de milhões de pessoas, com base em fatos e argumentos que você vai colocando lá no prompt, na linha de comando, para que ele gere esses novos textos para você. Então, ao mesmo tempo que você está utilizando o conhecimento de outras pessoas, se você colocar o seu conhecimento lá dentro, você está cedendo esses direitos para que a IA coloca, né? E acredito que a IA use seu texto, né? Use seu texto, né? Isso mesmo. Pode. E aí vem uma seguinte pergunta, no final das contas, né? Depois de tudo isso que a gente conversou, depois de tudo isso que a gente falou, a IA, ela é amiga ou ela é vilã
para o escritor, né? Então, como é que a gente pode pensar com relação a isso? Assim, a IA ela pode ser uma amiga ou ela é uma vilã na vida do escritor? Depende do ponto de vista, né? Porque se você vai lá e coloca assim, por exemplo, quero escrever, você utiliza lá a linha de comando, coloca as variáveis, que era a palavra que eu tinha esquecido antes, para você escrever um livro de um romance com duas pessoas apaixonadas na cidade de Blumenau, de Jefferson e Gisele se conheceram em 2009, lá, e você utilizar o resultado da geração de texto da IA, ela pode ser tua vilã. Por quê? Porque você está utilizando, na realidade, textos baseados, né, romances baseados em outros autores. Né? Agora, do contrário, se você utilizar essa IA para gerar, utilizar as variáveis e o texto que ele gerar, você adaptar a sua comunicabilidade, a sua comunicação, adaptar a sua realidade, ou seja, fazer o uso desse texto como base para fazer você escrever o seu texto, aí ela se torna a tua amiga, né? Por quê? Porque você não está utilizando ipsis e lipse do texto que foi gerado pela IA. Você está readaptando dentro da realidade e criando um texto de acordo com a sua comunicação. Isso é uma outra questão, né, que acontece muito nos textos, né? Quando você utiliza um texto que é gerado pela IA, o que acontece? Não tem a humanização, não tem a forma como você fala no dia a dia. Então, se as pessoas que te conhecem lerem um livro que você gerou pela IA, que você não readaptou de acordo com a sua comunicação, de acordo com a sua realidade, muito facilmente elas vão perceber que aquele livro não foi escrito por você. Então, sim, ela pode ser sua amiga, se você souber utilizar com inteligência, ou sua vilã, se você for, digamos assim, usar do jeitinho brasileiro ou ser preguiçoso de utilizar apenas o resultado final da IA e disseminar esse conteúdo. Indo por essa linha, né, quando a gente pega e fala da inteligência artificial poder ser amiga do escritor, vem bem na partida que a gente explica para o escritor assim, ó, em que momento você usa a inteligência artificial? Por exemplo, o escritor tem ele cita o nome de pessoas no seu texto, ele cita às vezes o nome de lugares no seu texto, quando ele está contando principalmente a sua história pessoal. E a gente vem e questiona o escritor assim, você tem autorização dessas pessoas para poder usar o nome delas, para poder citar o nome delas no seu texto? E aí a pessoa diz assim, não. Aí o que a gente sugere? Utilizar a inteligência artificial, então, para fazer essa busca e ajudar nessa criação de nomes diferentes. Então, ela pega e ela vai inventar e vai criar vários nomes para você poder utilizar, ou ajudar a mudar a descrição de algum lugar, que às vezes a gente precisa fazer essas alterações para preservar a privacidade das pessoas que são citadas dentro do texto. Então, assim, nesse ponto, a inteligência artificial pode ser super sua amiga. Ou eu tô com uma frase ali que eu escrevi, eu sei o que ela significa, mas ela tá ficando muito confusa. Quem lê, outra pessoa que lê, entenda que eu tô falando de uma frase, não um texto inteiro, né? Então a pessoa tem ali uma frase e ela não sabe exatamente como é que ela vai usar, como é que ela pode fazer essa modificação. Então, assim, colocar pequenos trechinhos, pequenas frases e pedir para a inteligência artificial poder ajudar você a melhorar aquele pequeno trecho do texto, também ela pode funcionar como sua amiga. Mas aí eu quero abrir um parênteses bem importante na questão de que pense o seguinte, a inteligência artificial ela está gerando textos a partir de referências, né? Isso tem que ser muito claro para vocês. Ela gera textos a partir de referências. Quando você pede para a inteligência artificial referências de citações, por exemplo, você tem que ter o trabalho e o capricho de conferir se essas citações realmente existem. Tá? Porque, lembrem, ela gera textos. Então, às vezes, ela cria uma citação, ela diz que essa citação, que essa frase, que esse pensamento é de uma determinada pessoa, uma pessoa famosa e tudo mais, mas, na verdade, às vezes ela criou aquela frase. Então, é de extrema importância, pessoal, vocês conferirem
se o que você está trazendo, principalmente se é informação técnica, se é uma frase de ou algum pensamento de alguma pessoa que você gosta daquela linha de pensamento e tal, e você pede assim, um pensamento de Albert Einstein sobre o amor, que por incrível que pareça, Albert Einstein escreveu muitas frases sobre amor, né? Aproveitando que hoje é dia 12, dia dos namorados, né? Então, e aí ela pega e cria uma frase que ela busca dentro de todas as frases do Einstein e cria uma frase sobre o amor e diz que essa frase é dele. É de extrema importância que vocês confiram, porque nesse ponto a inteligência artificial pode ser uma vilã enorme para qualquer escritor, né, Jeff? Bem legal quando você cita essa questão, né, das citações, né, de que a ferramenta, a IA, a inteligência artificial, é uma ferramenta que facilitou e otimizou muito o tempo das pessoas, né? A gente vê hoje muitos, principalmente agências de marketing, pessoal que trabalha na área de marketing, gerando, por exemplo, textos para publicarem nos catálogos de produtos, no jornal, nas redes sociais. Mas lembre-se, a IA ela é uma ferramenta para facilitar e otimizar o teu tempo. Aquele tempo que você antes, há pouco tempo atrás, tinha que pensar no que escrever, a IA ela te fornece de maneira muito rápida e inteligente, de fato, como você poderia escrever seu texto. Agora, com base nessa ideia central, você vai adaptar a sua realidade. A gente já viu aí muitos casos, né? Já rodou aí pela rede mundial de computadores, e hoje a gente também recebeu um WhatsApp aqui de um mercado da cidade onde tinha lá o chat GPT gerou o texto e daí veio o texto da postagem, acho que era isso que estava escrito lá, né, Gisele? Estava escrito Então, assim, assim, o chat GPT, aqui está a descrição melhorada do coisa conforme você pediu. E aí a descrição do anúncio do jornal. Então, assim, esses cuidados a gente tem que ter, né? E sempre lembrar que a inteligência artificial que gera textos ou gera imagens, principalmente textos, vamos colocar aqui nesse caso que a gente está trazendo, né? Ela tem que ser utilizada como uma ferramenta que vai facilitar e otimizar o teu tempo, mas não que o texto que ela está gerando para ti, ele seja um texto fidedigno. E eu vou te falar de experiência própria, né, Gisele? Porque quando lá em 2022 eu estava gravando um vídeo para o canal, no meu canal pessoal lá, e eu coloquei lá que eu queria entender 5 livros para escritores iniciantes. E eu utilizei a inteligência artificial para quê? Me dê a ideia de 5 livros que todo escritor iniciante deveria de ler. Aí, beleza, ela me trouxe lá 5 livros, trouxe o nome do livro, o release do livro, o autor, tudo certinho. Eu fiz a gravação do texto, né? Daí, naquela época, a gente está falando aqui, eu já estou falando de experiência própria, não fiz a revisão, não adaptei a minha realidade, simplesmente peguei o texto que a IA gerou e comecei a gravar o vídeo. Só que, quando eu fui publicar esse vídeo no meu canal do YouTube, o que aconteceu? Eu pensei, poxa vida, seria legal, já que eu estou falando desse texto, colocando na descrição, a descrição que a IA, do release que a IA gerou, colocar de repente um link para as livrarias aí, Amazon, a Livraria Cultura, a Livraria Saraiva, que tem esses livros para quê? Para que os meus seguidores, né, a minha audiência já clica aqui e vai, se interessou por aquele livro do que eu estou falando, já clicar e de repente adquirir. Lembrando que eu não estava ganhando nada com isso, só que aconteceu. Nesse momento, lá na metade de 2022, eu paguei a duras penas o quê? Perdi umas 3 horas de trabalho, porque daí quando eu comecei a colocar, pesquisando ali no Google, né, o livro XYZ do autor tal, cara, não trazia nada não trazia Lé com Cré. Né? O que eu tenho aqui? Trazia o nome do autor com livros totalmente diferentes, trazia o nome do livro com autores totalmente diferentes, daí eu olhei assim, caramba, eu aprendi a duras penas o quê? Que se você não pesquisar a fonte da referência, você pode estar sendo pego aí de surpresa e estar disseminando um conteúdo fake, que está muito evidente aí no dia a dia da mídia geral, né, Gisele? Inclusive, né, na questão, no quesito escrita mesmo, né, de produzir material escrito,
Teve um caso que ficou muito famoso também, que foi de um advogado nos Estados Unidos, que ele pediu ajuda para a inteligência artificial para ela buscar casos de alguma coisa relacionada a acidente de avião e tudo mais. E a inteligência artificial trouxe o caso com nome, com lugar, com data, com tudo, com todos os detalhes. Uhum. E essa pessoa não tomou esse cuidado de conferir se isso ali era real ou não. Da mesma forma, e apresentou esse caso no tribunal e ele perdeu o direito de advogar. Ele perdeu o seu registro, ele perdeu o direito de poder continuar sendo advogado. Por quê? Porque ele usou informação falsa, uma informação gerada pela inteligência artificial. Da mesma forma como a gente já teve escritores que usaram a inteligência artificial para auxiliar, como eu falei para vocês, para auxiliar nessa questão de busca de frases, de busca de citações, que na hora de fazer a revisão, né, esse é um cuidado que nós temos quando a pessoa usa uma frase, ela usa uma citação, a gente vai conferir para ver se bate a frase e a citação com o autor. Porque mesmo as que não são geradas por inteligência artificial, tem muitas frases que são de um autor que a própria internet, que as próprias pessoas no discorrer de fazer a publicação, colocar como frase motivacional e tudo, acabam trocando o autor e tudo mais. Então a gente vai atrás e busca em fontes confiáveis para ver se essa frase, se essa citação realmente é daquele determinado autor, né? Então, se você usa inteligência artificial para escrever o seu texto, se você usa inteligência artificial para colocar, para buscar frases, para buscar inspiração, use isso realmente como inspiração. Se você for usar frases, confira para ver se elas são realmente de quem a inteligência artificial está dizendo para você que é. Certo, Jeff? É muito legal citar isso aí, que a própria inteligência artificial, ela deixa muito claro que você precisa readaptar o texto, né? Que você precisa revisar o texto, porque você está falando de inteligência artificial e não de inteligência humana. A gente leu aí, viu um vídeo esses tempos atrás de que, assim, a inteligência artificial ela não vai substituir o ser humano, né? Tá todo mundo aí com medo que vai substituir, enfim, desde que o ser humano também utilize a inteligência humana, a capacidade de interagir com a ferramenta de maneira que ela te traga um conteúdo que seja verídico e que você utilize a sua inteligência para readaptar a sua realidade. Então, assim, não é que a inteligência artificial ela é mais inteligente que o ser humano. Ela está usando base, fatos, conhecimento de outros seres humanos, mas é uma inteligência artificial. Ela vai te trazer dados, fatos, conhecimentos com base em outras pessoas, e em casos de citações, de referências no assunto, se você não usar a boa e velha pesquisa orgânica, a boa e velha pesquisa de buscar a referência, né? Usar a sua inteligência para fazer o double check, que a gente chama, né, para ver se aquela informação é verídica, você muito provavelmente vai estar gerando fake news ou usando textos e conteúdos de outras pessoas. Daí fere toda aquela questão dos direitos autorais que a gente citou aqui no começo, né? Aí o que acontece? Se você usa inteligência artificial, não adapta, não reescreve, não coloca de acordo com a sua comunicação, além de você estar ferindo direitos autorais de outras pessoas, se elas, claro, tiverem registrado, né, você também não pode mais... a gente não recomenda fazer o registro dos direitos autorais da sua obra. Por quê? Porque nada garante que uma frase lá no meio daquele texto já complique toda a sua obra, né? E lembrando aqui, a gente não está aqui querendo disseminar o medo, mas alertar você e orientar você que está aqui assistindo essa live, esse vídeo ao vivo, depois de assistir gravado, de que você precisa ter, sim, esse cuidado de gerar o texto e, a partir do texto gerado pela inteligência artificial, adaptar a sua realidade, buscando fazer uma pesquisa ou utilizando apenas como referência para que você possa escrever o seu texto. Se você usar de maneira inteligente a base do texto gerado pela inteligência artificial e adaptar a sua realidade, escrever de acordo com a sua comunicação, não tem erro. Pode ter certeza que é sucesso, né, Gisele?
Isso, inclusive só terminando esse assunto ali da questão dela possivelmente ser uma vilã, eu abri aqui rapidamente, né, em duas abas aqui o Chat GPT. Então, embaixo, bem embaixo na tela, já tem uma frase dizendo assim: Chat GPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. E a mesma coisa, o Gemini, que é a inteligência artificial do Google. O Gemini pode apresentar informações imprecisas, inclusive sobre pessoas. Por isso, cheque as respostas. Então, vai de encontro com tudo que a gente tem falado para vocês, né? Lembrem, ele vai buscar tudo que tem de base na internet. Tudo que você insere nessa inteligência artificial, você está alimentando esse banco de dados esse conteúdo ele pode e provavelmente vai ser usado pela inteligência artificial para as pesquisas de outras pessoas. Então, antes de você sair colocando que nem doido, colocando o seu texto, pedindo para a inteligência artificial corrigir, melhorar o seu texto e tudo mais, lembre desse detalhe, você vai estar cedendo o seu texto e ele pode ser usado por outras pessoas. Então, no decorrer que você está montando o seu trabalho, você pode estar entregando ele de mão beijada para outras pessoas. E da mesma forma, o documento que você recebe. Lembre que você está recebendo o conhecimento e o texto de outras pessoas e que esses textos eles podem sim ter registros de direitos autorais e dependendo de como você estiver usando essa informação, se você simplesmente copiar e colar, você pode estar indo contra a lei de direitos autorais, infringindo, né, e usando textos que já têm registro, certo, Jeff? Essa questão toda que a gente está falando aqui é muito importante, é um alerta que a gente está fazendo para você, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir, né? E está tudo bem, né? A gente vê muitos cursos online, muita gente aí colocando na rede social, escreva até 5 e-books por dia, utilizando a inteligência artificial. Lembre-se que se você estiver utilizando e não readaptando a tua realidade, você pode, de repente, estar ferindo aí direitos autorais de outras pessoas, ou até mesmo utilizando informações verídicas, principalmente livros técnicos, onde você vai passar dados científicos, às vezes um dado estatístico, que você acredita, por mais que a inteligência artificial use a base de conhecimento de outras pessoas, de outros conhecimentos, de outros artigos, textos, o que acontece? A própria inteligência artificial já está alertando ali embaixo, né, naquela linhazinha que quase ninguém lê, dizendo que ela pode trazer informação imprecisa e que você, de repente, pode estar causando um baita de um problema para você, né? Criando um baita de um problema para você, como foi o caso do advogado ali, né? Existem alguns países na Europa que... Oi? Criando uma fake news, né? Criando uma fake news, mas muito mais do que uma fake news, você estar disseminando conhecimento, gerando uma autoridade com bases de fatos que são imprecisos, né? Então, cuide. A própria inteligência artificial já coloca isso, porque já tiveram casos no mundo, como o caso do advogado que eu estou aqui, inclusive países aí bloqueando o acesso dessas inteligências artificiais. Por quê? Porque não acreditam no poder que a inteligência, da otimização da inteligência artificial. Um outro alerta que a gente tem que fazer aqui: a inteligência artificial ela pode te deixar preguiçoso, né? Você perde a capacidade de pensar, você perde a capacidade de buscar, de alimentar, de fazer com que o teu cérebro pense e alimente de conteúdos que você tem pesquisado no offline, no Google, né? Lembre-se, se você utilizar de maneira inteligente a inteligência artificial, você está no caminho certo. Agora, se você é aquela pessoa, não, eu vou fazer 5 e-books, eu vou ganhar dinheiro, daqui a pouquinho você está criando um baita de problema teu aí, porque você está, além de estar gerando informações imprecisas, você está enganando as pessoas, né? Principalmente nesse quesito de dados estatísticos. Você trabalha de repente aí na área da saúde e vai querer ajudar pessoas com a tua expertise, com o seu know-how. Lembre-se que o seu know-how é teu e não da inteligência artificial. Então não coloque
conteúdos para melhorar e utilize esse conteúdo para colocar no teu negócio. Use a inteligência para buscar a base do texto e adaptar a tua realidade. Agora, não coloque seu texto para melhorar na inteligência artificial, porque você também está cedendo os direitos autorais desse texto para a inteligência artificial, né, Gisele? Isso aí. Pessoal, o que a gente tinha para falar, para começar a alertar, né, e foi até um assunto que foi pedido para a gente que a gente falasse para vocês sobre inteligência artificial. Então, num primeiro momento, essa é uma primeira fala sobre inteligência artificial. Quem sabe daqui a um tempo a gente vem e traz outras situações que acontecem por conta da inteligência artificial. E estamos encaminhando agora para o final, então, desta live. Ela não vai ser uma live muito longa. O que eu deixo de conselho para vocês? Encaminhe essa live para escritores que gostam de usar a inteligência artificial para criar os seus textos, né? Para que eles usem a inteligência artificial, sim, mas de forma inteligente, né? Da forma correta, de uma forma como uma inspiração e o seu ajudante na criação dos seus textos. Certo, Jeff? Certo. Também quero deixar aqui um conselho final, né, desse assunto. Obviamente, nós vamos trazer em outras lives conteúdos relevantes a esse assunto. Ele não é um assunto que se encerra hoje, né? E todo dia tem novidades aí nesse mundo da inteligência artificial, né? Mas o conselho que eu deixo para você aqui é realmente utilizar a inteligência artificial como sua amiga. E como é que você utiliza a inteligência artificial como sua amiga? Utilizando a base de texto que ela gera a partir de conhecimentos que tem na rede mundial de computadores e adaptando a sua realidade, adaptando a sua comunicação e, claro, pesquisando para saber se os dados, as informações são verídicas ou precisas, principalmente. Se você trabalhar dessa forma, a inteligência artificial ela vai ser tua amiga. Agora, se você trabalhar de qualquer outra forma que não seja essa, muito provavelmente ela vai ser a tua vilã. Então, tome muito cuidado. Como muito bem colocado pela Gisele aqui, compartilhe essa live com aquele escritor que gosta muito de utilizar a inteligência artificial para buscar e gerar textos e principalmente melhorar os textos que são escritos por ele, que às vezes ele nem tem noção de que ele está entregando o conteúdo para a inteligência artificial. No mais, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, né? Quero deixar um abraço a nossa audiência que esteve aqui conosco ao vivo, você que vai assistir essa live gravada depois. Não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar nos comentários aqui assuntos que sejam relevantes, que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui para o canal da editora NPE, né? E lembrando que nós estamos aqui todas as quartas-feiras fazendo live às 19 horas. Então, para que você receba as notificações dos próximos vídeos, também se inscreva no canal e ative o sininho, que nós vamos estar aqui quando nós entrando ao vivo, você vai receber a notificação no seu dispositivo. Muito obrigado, Gisele, e até a próxima quarta-feira. Só então, finalizando, semana que vem nós vamos estar em viagem e a gente vai deixar para vocês um vídeo gravado, então não se preocupem que às 19 horas de quarta-feira o vídeo vai estar entrando no ar para que vocês possam assistir, comentar, e de onde a gente estiver, à medida que vocês forem colocando as perguntas, a gente vai com certeza responder vocês todos, tá bom? Boa noite, pessoal, e até a nossa próxima live. Beijos!